Por várias vezes que participei de velórios, sempre ficava a me perguntar por que realmente as pessoas choravam, ou porque eu também chorava. Primeira resposta, e por mais óbvia que seja, era a perda do ente querido. O fato de nunca mais poder vê-lo, sentir sempre a sua falta, a saudade que aquela morte iria causar. No entanto, ao mesmo tempo, ficava na minha mente uma outra ideia. Como podemos chorar a morte se sabemos que ela virá sobre todos nós? Sabemos que a experiência da morte é real, temos a certeza disso, estamos sujeitos a isso. Embora ela chegue a uns mais cedo, outros mais tarde, ela virá sobre todos. Essas reflexões me levaram e nos levam a entender que com a morte, apenas o entendimento racional não funciona, não se encaixa. Não é porque somos inteligentes o suficiente para saber que vamos morrer, que isso vai nos conformar quando algum ente querido nosso falecer. A morte mexe com a nossa inteligência, aguça as nossas emoções, muitas vezes tira até a nossa lucidez, fazendo até agirmos como se fôssemos loucos até. Diante desses e outros fatos sobre a morte, na mensagem de hoje estaremos tentando responder algumas questões sobre a morte física, na esperança de termos um conhecimento bíblico firme para lidarmos com os seus efeitos. Seguindo o modelo do sermão passado, estaremos respondendo algumas perguntas à luz das Escrituras, tanto para nos esclarecer, quanto também para nos confortar. A primeira delas é: o que é a morte física? Talvez essa seja uma resposta um tanto óbvia. A morte significa que alguém morreu. Em termos técnicos, a morte significa o final da existência de um organismo vivo. É morrer, é não estar mais vivo. Quando uma árvore seca e os seus galhos murcham completamente, é porque aquela árvore morreu, perdeu a sua vida. E com o passar do tempo ela vai se deteriorar até virar pó. Da mesma forma com todos os seres vivos e também com os seres humanos. A morte física é o final da existência do homem como um ser vivo. E a Bíblia confirma isto. Por exemplo, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, é dito assim: os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O texto deixa claro que os dias de vida, quer dizer,
os dias em que Adão existiu sobre a terra. Esses dias de vida, 930 anos, eles foram encerrados quando a morte chegou. Um outro exemplo da morte física como um final da existência humana é o do bebê do rei Davi. Em Samuel 12, 1 Samuel 12, registra que por causa da doença da criança, o rei Davi não queria nem comer, nem beber. E durante aquele período, ao 7º dia de doença daquela criança, ela morreu. Os servos de Davi ficaram com medo, temendo dar a má notícia a Davi, porque Davi ficou quebrantado com tudo aquilo, com aquela enfermidade daquela criança. Mas eles ficaram um tanto surpresos com a resposta de Davi ao saber que a criança havia morrido. Em 2 Samuel capítulo 12, verso 22 e 23, ele diz assim: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, nesse contexto de morte, Davi entende que nada mais ele tinha a fazer, porque aquela criança havia morrido. As irmãs também, Marta e Maria, caminhando para o Novo Testamento, são outro exemplo da morte como o fim da existência humana. O seu irmão Lázaro morreu e Jesus demorou a chegar, ele adoeceu e veio a falecer. E quando Jesus chega naquela aldeia para visitar as irmãs Marta e Maria, Jesus, das duas irmãs, em situações diferentes, Jesus escuta as mesmas palavras de lamento. Elas registram, isso está registrado em João capítulo 11, o verso 21 e também o verso 32. Elas dizem assim: Senhor, se estivera aqui, meu irmão não teria morrido. Para elas, o seu irmão Lázaro havia deixado de existir, havia encerrado a sua vida. Mas isso seria diferente se Jesus estivesse lá. Porque se Jesus estivesse lá, ele o havia curado e ele permaneceria com vida. Quando Jesus pergunta onde Lázaro estava sepultado, a resposta de Marta foi: Senhor, ele já cheira mal, já tem 4 dias. Na visão de Marta, o final da existência de Lázaro estava sendo ali evidenciado pelo estado de putrefação do seu corpo. A Bíblia concorda com a definição de morte como o final da existência humana. Porém, a Bíblia acrescenta: na visão bíblica, a vida humana não consiste apenas na existência física, naquilo que é palpável, não se limita ao corpo físico. Para os personagens bíblicos, a morte não era um fim em si,
É interessante que quando a gente observa em toda a Bíblia, e começando no Antigo Testamento, nós entendemos esta verdade, que a morte não põe um fim na existência do homem, ela não aniquila a alma, não põe um final na história do homem. Há uma expressão bem significativa nos patriarcas que aparece em conjunto da ideia da morte. A expressão "e foi reunido com o seu povo". Essa expressão, ela é usada se referindo na morte dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e ela indica esta ideia, né? É dito que eles morreram e que eles foram reunidos com o seu povo, quer dizer, eles foram juntados com o seu povo, eles foram para perto do seu povo, ficar reunidos com o seu povo. Quando Sara morreu, Abraão comprou um campo para a sepultar. Naquele campo havia uma caverna, a qual Abraão fez como um cemitério para a sua família, ficando conhecido como a caverna de Macpela. Quando Jacó estava para morrer, o seu desejo final era ser sepultado no mesmo local que Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia estavam. Observa o que diz em Gênesis 49, 33. É dito assim: tendo Jacó acabado de dar as determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, quer dizer, e morreu. Aí aparece a expressãozinha, e foi reunido ao seu povo. E dentro do contexto aqui de Gênesis, eles sepultaram Jacó lá neste local. Este foi o desejo deles, e José, juntamente com seus irmãos, fizeram essa viagem até esse local, e Jacó foi sepultado lá juntamente com os seus antepassados, e ele foi reunido ao seu povo. A ideia é que ao morrer e ser sepultado no mesmo lugar, ele estaria indo junto para os seus, para ficar com os seus parentes. Talvez essa expressão possa significar apenas um enterro no mesmo local junto da família. Todavia, qual importância teria de sepultar alguém perto dos seus, se a morte fosse o final daquela pessoa, se a morte fosse o fim da existência da pessoa? Então é isso que nós devemos observar. De algum modo, os patriarcas acreditavam na vida após a morte, até porque eles acreditavam nas promessas de Deus. Como diz o autor de Hebreus, embora eles saudassem essas promessas de longe, como estrangeiros, os patriarcas aspiravam a uma pátria superior, uma pátria celestial. E essa verdade que o autor de Hebreus coloca, ela pode ser identificada nesse desejo aqui de se sepultar no mesmo lugar, de estar junto, reunidos com o seu povo. O próprio Deus apresentou-se a Moisés como o Deus dos seus antepassados. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, verso 6, é dito assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque,
o Deus de Jacó. É interessante como Deus se apresenta para Moisés, falando destas pessoas que já haviam morrido. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus tratando sobre a ressurreição e citando essa mesma passagem aqui de Moisés. E a conclusão que Jesus faz é, verso 38 de Lucas 20, ele diz: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Apesar de terem morrido fisicamente, Jesus assegura, através dessas palavras aqui, que a morte não é o fim, pois para Deus essas pessoas estão vivas. Talvez seja um tanto paradoxal morrer e viver, mas é assim que a Bíblia apresenta a ideia da morte física. Um outro exemplo é que até nós já citamos, é de Davi para com o seu filho. No verso 23 do capítulo 12 de 2 Samuel, ele diz: porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi tinha a convicção de que um dia estaria junto com aquela criança, de que um dia seria reunido a ela na sua morte. Quando caminhamos para o Novo Testamento, esse ensinamento vai ficando bem mais claro. No evento da morte de Lázaro, antes mesmo da sua ressurreição, Jesus havia dito para as irmãs que Lázaro iria ressuscitar na ressurreição dos mortos. Observe o diálogo de Jesus com Marta. João 11, 23 e 24. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Para Jesus e Marta, apesar de Lázaro ter morrido, em um dia específico ele iria ressurgir, e com certeza ela o veria novamente, sendo que no contexto da história, esse dia foi antecipado, porque Jesus ressuscitou Lázaro. A Bíblia é categórica em afirmar que apesar da morte colocar um ponto final na existência da vida das pessoas aqui sobre a terra, ela não põe um fim na existência humana como imagem e semelhança de Deus. O homem não deixa de existir porque morreu. Ele continua vivo, aguardando o dia em que irá ressuscitar dos mortos. Então, respondendo essa primeira pergunta, o que significa a morte física, nós podemos dizer assim: a morte física é o final temporário da existência do homem em seus aspectos físicos, muito embora ele continue vivo, aguardando a ressurreição do seu corpo. Partimos agora para a segunda pergunta: o que causou a morte física? E quando a morte física começou? Aqui são duas perguntas que nós iremos responder. Como nós mencionamos na introdução da mensagem, os homens, nós como seres humanos, não nos conformamos com a morte. Seja ela de um velhinho, ou mesmo de uma criancinha que ainda não tenha
nem se desenvolvido tanto. Existe uma repulsa, uma inconformação em nosso íntimo quando o assunto é a morte. E se você não consegue entender isso, a própria pergunta desse tópico o ajudará a entender melhor. A morte foi causada. A morte não existia como a vida existia. Deus criou a vida, não criou a morte. A morte não fazia parte da criação de Deus. Ele não a criou. Deus criou a vida. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus criou o homem para viver sem morte. A morte não estava na criação de Deus. Deus criou o homem e ele se tornou vivo, se tornou uma alma vivente, deu a ele o fôlego da vida. Esse foi o projeto de Deus para o homem. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 22, é dito assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Notem que Deus criou o homem para viver para sempre. Deus mesmo colocou uma árvore no jardim, a árvore da vida. Colocou esta árvore para o homem se alimentar dela. E para, ao se alimentar dela, o homem viver eternamente. O versículo destaca que o homem seria impedido de comer da árvore da vida e de viver eternamente. Todavia, como todos já sabemos, a morte foi causada pela desobediência de Adão e Eva. A morte foi a consequência direta do pecado de Adão e Eva. Paulo afirma essa verdade em Romanos 5,12, quando diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse texto, Paulo faz alusão ao pecado de Adão, e como através do seu pecado a morte se espalha na humanidade. Uma humanidade que também se torna pecadora, porque não só herda a natureza do seu ancestral Adão, como também peca da mesma forma que Adão pecou através da desobediência. Paulo faz alusão ao pecado de Adão, mostrando que toda a raça humana é merecedora do juízo e da condenação de Deus. Como observamos, Deus havia advertido Adão em Gênesis capítulo 2 sobre a morte. Capítulo 2, versos 16 e 17, como enfatizamos, Deus faz uma tríplice advertência a Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus ordenou a Adão não comer. Ele podia comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz: não comerás. Deus ordenou, Deus disse: não comerás, e
Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte era certa na vida de Adão, se ele desobedecesse a Deus. E Eva também sabia disso. Porém, eles pecaram. Como vimos, morreram espiritualmente. E além de morrerem espiritualmente, quando pecaram ali, sentenciaram suas vidas à morte física. Uma ordem que não foi cumprida, uma desobediência que produziu o pecado, e um pecado que se multiplicou em mortes. Em Gênesis 3, 22 e 23, é dito assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Agora, Adão e Eva, já mortos espirituais, caminham para fora do jardim de Deus, levando como bagagem a morte dos seus corpos. A morte física inicia a partir do momento em que o homem é expulso do jardim e impedido de comer da árvore da vida. Naquele estado de outro homem, ele teria que ser impedido de comer desta árvore, para que ele não vivesse eternamente. A morte não chegou tão rapidamente na vida de Adão e Eva. A morte física, né? Na verdade, Adão viveu 930 anos. Mas é interessante que esses 930 anos de Adão foi tempo suficiente para ele viver a experiência da morte. Tempo suficiente para ver a morte do seu filho Abel, pelo seu outro filho Caim. Adão pôde sentir de perto o poder da morte física, ver seus próprios filhos chegarem a uma situação de assassinato, e ter uma esposa consolada apenas quando ganhou outro filho. É o que as palavras em Gênesis 4, 25 expressam, quando ela ganha Sete, que ela expressa, Eva expressa dizendo que Sete foi colocado no lugar do filho que Caim matou. E mesmo Caim, o assassino, sentiu-se apavorado não em matar, mas em ser amaldiçoado por Deus e morto por outras pessoas. Em Gênesis 4,14 ele diz: eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E ele acha grande esse castigo. O matador que tinha medo da morte. Não importava a quantidade de anos que os primeiros homens viveram. No relato bíblico, sempre há o aditivo: e morreu. Até mesmo Matusalém, que viveu 960 anos, a Bíblia diz, e morreu.
Conforme a humanidade aumentava, o pecado e a morte ia também junto. Até Deus estabelecer um limite de 120 anos para a existência do homem, conforme a Gênesis 6:3. E como o salmista diz no Salmo 90:10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Em Adão, por causa da sua desobediência, chamada de pecado, todos os homens foram sentenciados à morte física, tanto por ele ser o nosso representante, quanto também por repetirmos o pecado dele. Como Paulo disse, a morte passou a todos, porque todos pecaram. Cada ser humano, no momento em que é gerado, se coloca ao risco da morte. A morte física vem como resultado do pecado do homem, tendo seu início quando Adão foi expulso do Éden. Mas uma outra pergunta precisa ser feita: por que a morte física? Por que o homem teve que morrer fisicamente? Será que não havia uma outra forma, menos cruel, menos dolorosa? A morte física, ela se torna parte da solução de Deus para o problema do pecado humano. Talvez você recorde na mensagem passada, quando tratamos da morte espiritual, que esta morte espiritual, ela mudou o homem Adão que Deus criou. Ela matou aquele Adão espiritual que Deus criou. Adão perdeu a sua pureza, a sua santidade. Adão passou a ver todas as coisas com os olhos do pecado, se auto-justificando, se escondendo de Deus, fugindo de Deus, colocando a culpa em outras pessoas e até mesmo em Deus. O pecado não contaminou apenas esse espírito do homem. O pecado não afetou apenas a alma do homem, mas também o seu próprio corpo. O corpo perfeito, o corpo santo que Deus criou, foi também afetado pelo pecado. Em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Notem que há uma luta entre duas naturezas. A carnal, se referindo à natureza humana, contaminada pelo pecado, e a espiritual, a nova natureza em Cristo. Fica claro que o homem é possuidor de uma natureza contaminada com o pecado, que está sempre indo contra a santidade de Deus, a essa luta de naturezas. Em Romanos 7, Paulo é bem mais específico, falando da força que essa natureza pecaminosa exerce sobre o corpo humano. Ele destaca que, apesar de ter uma mente consciente, de ter uma mente que deseja, que tem prazer em cumprir a lei de Deus, ele diz que há uma lei que o aprisiona ao pecado. E em Romanos 7, 22, ele diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo
nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O homem como um todo foi contaminado com o pecado, não apenas com uma disposição mental para o mal, mas com um corpo que é satisfeito com este mal, que se satisfaz com a maldade, que sente prazer na maldade, no pecado. Um corpo que, junto com uma mente pecaminosa, procura essa satisfação dos desejos carnais e pecaminosos. Sendo assim, esse homem tinha que morrer, para que junto com ele a maldição do pecado também morresse. Em Gênesis 3, 22, essa verdade de que o mal não deveria viver para sempre pode ser observada. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nas palavras de Deus, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. E nós sabemos que aqui esse conhecer fala de um conhecimento através da experiência. Eles experimentaram o mal. Agora eles têm o mal neles. E transmitiria também essa maldade aos seus descendentes. Caso o homem tivesse continuado no jardim, ele continuaria comendo da árvore da vida e viveria eternamente amaldiçoado com a natureza do pecado. Então Deus os lança fora do jardim, para que um dia a morte física o alcançasse, matando este corpo que junto com a mente tem prazer no pecado. Apesar da morte por um fim na existência física do homem e não ter sido criada por Deus, ela de maneira nenhuma o surpreendeu. Ela se encaixa no plano soberano de Deus. A morte física se fez necessária dentro desse contexto de pecado, como parte do processo da restauração do homem. Logicamente, não estou dizendo que só basta morrer para ser refeito por Deus. Para se ter esperança depois da morte física, é preciso entregar a vida a Jesus Cristo, porque quem morre sem Cristo morre condenado, perdido ao sofrimento eterno. Paulo apropriadamente diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Aqueles que morrem crendo em Jesus Cristo podem ter a certeza de uma ressurreição para Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata bastante sobre isso. E no verso 42 e verso 44, Paulo diz: porque assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. A morte põe um fim na existência humana, e para aqueles que confessaram Jesus Cristo, é a
libertação de um corpo de morte para receber um corpo de vida. A última pergunta é em um tom de mais aplicação para as nossas vidas. Qual a visão que a Bíblia tem sobre a morte? Nós já falamos várias verdades e diante de tudo que já se foi dito, o cristão tem o desafio de encarar a morte física conforme a Bíblia apresenta. Tentando resumir o máximo de todas essas informações que nós já apresentamos hoje, eu gostaria de destacar duas observações sobre a visão bíblica da morte física. Primeiro, como já notamos, a morte é o resultado do pecado humano. A morte física, ela vem como a consequência do pecado do homem. Ela passa a existir a partir do pecado de Adão. O homem não foi criado para a morte, mas sim para a vida. A morte é o oposto da vida. Ela é a ausência da vida. Ela entra no mundo através da brecha do pecado que o homem deu. Ela vem como resultado da desobediência do homem. Eu sei que existem muitas piadas e ironias sobre Adão e Eva, porque eles pecaram. Mas nós não somos tão diferentes de Adão e Eva. Falamos muitas vezes de Adão, fazemos essa piada, se eu pegasse Eva, mas nós cometemos os mesmos erros. A verdade da morte, como resultado do pecado humano, deve nos levar a uma reflexão sobre a importância de obedecer a Deus, sobre a importância de obedecer às suas ordens, de levar a sério o pecado, de observar como o pecado foi desastroso na vida de Adão e como também esse pecado pode ser desastroso na nossa vida quando não obedecemos a Deus. Precisamos cultivar uma vida de obediência a Deus. Quando nós entendemos que a morte é resultado do pecado, isso deve acender uma luz imensa na nossa mente, na nossa consciência, para valorizarmos mais a obediência a Deus, para que esse pecado que ainda hoje existe, ele não continue a produzir mais mortes em nossas vidas, além daquela que ele vai produzir, a morte física. Nós precisamos lembrar que o crente, ele não vive em paz quando o assunto é pecado. O crente deve lutar contra o pecado. Como Paulo disse, há uma guerra dentro de nós. E nós só iremos conseguir vencer essa guerra contra o pecado quando nós andarmos no Espírito. Uma vez que Cristo nos salvou e nos deu a vida eterna, nós fomos livres da condenação, da morte eterna, da morte espiritual. Fomos livres. Cristo nos deu
vida. Mas nós precisamos ficar com os nossos olhos atentos, porque o pecado não vai desistir de nós. O pecado vai continuar atrás das nossas vidas, nos assediando. O pecado vai querer arruinar a nossa vida, como arruinou a vida de Adão e Eva. E quando nós não levamos a sério o efeito danoso que o pecado pode causar, quando estamos brincando de ser crentes e entregamos a nossa vida à desobediência, esse pecado continuará causando estragos nas nossas vidas. E por que também não dizer mortes em nossas vidas? A Bíblia usa a figura da morte para falar de pessoas que se envolveram no pecado. A Bíblia fala de pessoas que estão em pecado como pessoas que caminham para a morte, como pessoas que estão mortas, que estão se juntando ao mundo dos mortos. A desobediência que gera a morte pode colocar em risco a nossa vida com Deus. A desobediência que gera morte pode arruinar as nossas famílias, pode arruinar as nossas igrejas, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos conjugais e os nossos relacionamentos interpessoais. É interessante que quando não obedecemos uma ordem de Deus, nós é como que matamos aquela ordem. É como se aquela ordem não existisse mais para nós. A ordem, mas eu sou superior a esta ordem. E com certeza quando a gente age assim, isso afeta a nossa vida com Deus. Quando não obedecemos às ordens de Deus, matamos a importância que elas têm. E como já vimos na história de Adão e de Caim e de tantos outros personagens bíblicos, e até mesmo você pode enxergar na sua própria vida as consequências de não cumprir as ordens de Deus. Quando não obedecemos, por exemplo, a ordem de Deus em não adulterar, estamos permitindo que a morte chegue no nosso relacionamento conjugal. É assim que Provérbios descreve, Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5, verso 5 vai dizer que aquele homem que cede aos convites da mulher adúltera, ele caminha para a morte. E várias outras passagens que a Bíblia mostra, quando nós abrimos essa brecha, quando nós pecamos desta forma, é como estando fora de si, é como jogar fogo em si, é morte na certa. Tenhamos cuidado. Quando não obedecemos a ordem de honrar pai e mãe, estamos matando o nosso relacionamento familiar. Os filhos devem a obediência aos pais. Eles devem obedecer aos pais, é um mandamento com promessa de vida longa. Mas quando os filhos não obedecem aos pais, eles estão desonrando aos seus pais.
Eles estão matando a autoridade do seu pai. E aqui eu vou dizer uma coisa para você que é filho. Quando seu pai lhe der uma ordem, e dizendo aqui para os meus 3, quando seu pai lhe der uma ordem, pare de dizer que é besteira. Pare de dizer que não tem nada a ver. Pare de achar que o seu pai é atrasado ou que ele vive em outra era, em outro mundo. Deus diz que você deve obedecer. É isso que Deus diz a você. Não importa o que você acha, se você é filho e diz que também é filho de Deus, você deve obedecer a palavra de Deus. Porque a geração de hoje e também a geração passada tem se marcado pela falta de obediência aos pais. Os filhos não respeitam aos pais. E boa parte desta culpa vem dos próprios pais, que não souberam se impor ao respeito aos seus filhos. A gente encontra até pessoas, famílias se divertindo com brincadeiras até, na minha visão quadrada, desrespeitosas. Existem formas de brincar, mas é bonito, dá ibope. Precisamos ter cuidado para não estragarmos os nossos relacionamentos familiares. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, ensinem seus filhos. É interessante que Salomão diz em Provérbios 4, 3 e 4: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Guardem as ordens dos vossos pais, para vocês receberem vida ao invés de morte. Mortes também podem ser geradas a partir das palavras. Podemos vivificar ou matar os nossos relacionamentos. Provérbios diz: a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá dos seus frutos. Muitas vezes pecamos com a nossa língua. Muitas vezes estamos matando os relacionamentos com palavras ásperas, palavras impensadas, palavras irrefletidas, palavras duras. A morte também pode ser ilustrada quando temos uma vida baseada em prazeres carnais, em prazeres deste mundo, como foi com o filho pródigo. O filho pródigo pegou os bens de seu pai e saiu para o mundo, gastando aquelas riquezas nos prazeres. E quando ele volta, o que é que o seu pai disse? O meu filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, muitas vezes, os prazeres mundanos podem nos afundar ao ponto de matar. Quando não obedecemos às ordens de Deus em se sujeitar e orar por nossas autoridades, matamos o respeito que essas autoridades têm como pessoas que foram colocadas pelo próprio Deus.
Tenhamos cuidado, oremos, façamos o que a Bíblia nos ensina. A desobediência produz o pecado e o pecado a morte. E quando a morte chega em nossas vidas, somente Cristo para nos dar vida. Sejamos mais atentos aos poderes destrutivos da morte, do pecado. A morte, em segundo lugar, é uma oportunidade de redenção. A morte põe um fim na existência física, porém não na nossa existência espiritual. Apesar dela ser uma consequência do pecado, para os salvos em Cristo, a morte física proporciona a concretização da redenção de suas vidas. O autor de Hebreus diz que Cristo destruiu o diabo, que tinha o poder da morte. Cristo nos livrou do pavor da morte. Hebreus 2,14. Então, para o crente, a morte não deve ser um pavor, não deve mais nos apavorar. Não devemos ter medo de morrer, no sentido de não sabermos para onde iremos. Cristo nos dá segurança, nos dá certeza disto. Temos várias passagens que nos atestam isso. Por exemplo, com Cristo, todos os que morreram serão ressuscitados. Foi isso que ele diz para Marta em João capítulo 11, falando no verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Então, o crente, ele pode morrer fisicamente, mas não no sentido eterno, no sentido de se perder. Então, a morte não é um fim e nós não precisamos temer. Jesus disse em João 5,28 que um dia todos ressuscitarão, e os que creram nele ressuscitarão para a vida. Paulo também fala sobre isso, como mencionamos, a questão da semeadura do corpo natural e a ressurreição do espiritual. Ele diz em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo também diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A morte nos proporcionará a redenção completa do nosso corpo. Para Paulo, a morte era uma espécie até de vantagem, um investimento. Em Filipenses 1:21 ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pode soar meio esquisito, mas essa é a realidade que a Bíblia apresenta sobre a morte. O crente deve entender que a morte, ela é vantagem, ela é vantajosa. Nas palavras de Paulo, é como um investimento, é como algo que dá lucro, que dá dinheiro. Pegando essa ilustração. E Paulo justifica. Ele vincula a sua morte a estar com Cristo. Por isso ele considera uma vantagem. Ele diz que é incomparavelmente melhor. Para ele viver é Cristo, é fazer a obra de Cristo. Para ele a sua vida se resume em
plantar igrejas, em edificar as pessoas, em escrever cartas, em pregar o Evangelho. Era essa a vida dele. Mas ele diz: morrer é muito melhor. Isso aqui é bom o que eu estou fazendo, mas morrer é muito melhor, porque eu vou estar com Cristo. Será que a gente entende a morte como uma vantagem? Às vezes a ideia de apego aqui ao mundo, de apego até às pessoas que amamos, é tão forte que quando a gente diz morte, talvez aí alguém em sua casa já disse: vira a boca para lá, pastor, 3 vezes. Porque a gente tem uma visão tão apegada aqui a essa vida, às pessoas. Isso não é errado, né? Amar as pessoas, sentir falta das pessoas. Mas a visão que a Bíblia apresenta para nós sobre a morte é como uma vantagem, é como um lucro. E apesar de termos esse duplo sentimento de estar aqui com as pessoas que amamos, ou no contexto de Paulo, estar aqui fazendo a obra de Deus, ao mesmo tempo também a gente sabe que estar com Cristo é muito melhor. Em Apocalipse 14:13, fala sobre os que morreram no Senhor, descansaram das suas fadigas, e por isso são bem-aventurados, são felizes. A morte não é ruim, não é como uma desgraça. Aqueles que morrem são consolados de suas fadigas. Aqueles que morrem em Cristo são consolados dos seus sofrimentos. Aqueles que morrem em Cristo, suas lágrimas são enxugadas. Aqueles que morrem em Cristo estão livres da maldição do pecado e agora habitam num lar celestial, onde desfrutam da presença maravilhosa de Deus. Preciosa é a morte dos justos diante dos olhos do Senhor. Por isso que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Apesar da tristeza que sentimos quando alguém morre, não podemos esquecer dessas verdades que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta a morte como o final da existência física do corpo humano, como uma consequência da contaminação do pecado. A maldição do pecado que o corpo carrega finda na morte sobre aqueles que venceram a morte espiritual. A morte física irá afetar a todas as pessoas, até que Cristo volte. A grande questão está na ressurreição. Na verdade, Jesus disse que todos irão ressuscitar, uns para o juízo e outros para a vida eterna. Em qual ressurreição você estará? Amém. Deus nos abençoe.